Olá pessoas, aqui é o Massa e finalmente eu assisti o filme do Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis. E eu vim contar um pouquinho aqui pra vocês o que eu achei de interessante da história. Eu não vou entrar muito na questão de representatividade asiática, que eles trabalharam muito bem, porque muitos outros canais já falaram e falaram com maior propriedade do que eu, apesar de eu ser descendente de asiáticos. Mas eu vou contar um pouco sobre a história do Shang-Chi, a história do pai, que eu achei bem legal e bem interessante e o porquê vale muito a pena assistir. Primeiro, apesar de eu estar bem cansado de filme de super-heróis, que é sempre basicamente a mesma premissa do bem lutando contra o mal, tentando salvar o mundo e etc e tal, no filme do Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, isso é mostrado de uma maneira um pouco mais leve, menos explícita. Mas aí você pode falar, ai massa, mas tem o bichão lá no final que influencia as pessoas e que quer matar todo mundo. Mas calma que a gente vai chegar lá. No começo do filme tem sim algumas cenas de ação um pouco mais porradaria e tudo mais, mas é apenas o método que o pai dele tem para recrutar ele e a irmã de volta. E isso não faz dele um vilão principal, um vilão inicial de toda a trama. Durante todo o decorrer do filme é mostrado que toda essa raiva, toda essa maneira de trabalhar tem a ver com um processo de luto não processado por ele pela perda da esposa por quem ele abdicou por muitos anos a sua imortalidade, o seu poder e o seu método de trabalho inicial, que era destruir povos para conseguir poder. Essa questão de luto não processado, mais um grande trauma de infância, gerou problema não só para o pai, mas também para o nosso grande protagonista. Por muito tempo ele carregou esse sofrimento da perda da mãe, e isso gerou nele um sentimento de incapacidade, além de muita raiva pelo próprio pai. E a gente vê isso bem explícito num trecho do filme onde ele está conversando com sua amiga Kate, eu não lembro como é que pronuncia o nome dela, mas onde ele está contando sobre uma missão em que o pai enviou ele, ainda adolescente, para matar o assassino da mãe. E aí, com toda essa raiva, toda essa agressividade aí que já estava internalizada nele, ele acaba por decidindo em acabar com essa loucura do pai, de toda essa missão que o pai dele está querendo entrar, fazendo da maneira que ele aprendeu, que é dando porrada e falando que ia matar o próprio pai. Ele passa por esse momento de querer matar o pai quando eles estão se enfrentando na frente da caverna onde está trancado o bichão. E isso acontece quando ele percebe que o pai está realmente sendo totalmente manipulado por uma coisa maior. E tirando esse bichão aí, que eu não lembro o nome também, de cena, e indo para um lado mais psicológico, a gente pode ver que o pai dele está sendo manipulado por toda a raiva, toda a frustração e principalmente por todo o medo que ele tem de não conseguir reencontrar de novo a sua amada. O Shang-Chi consegue usar totalmente seus poderes quando ele percebe que, apesar de não ter a mãe dele mais fisicamente aqui, ele ainda tem as boas lembranças, ele ainda tem todo o amor que a mãe dele trouxe para ele e principalmente todos os ensinamentos que ela conseguiu dar enquanto estava viva. E tudo isso fez com que ele passasse por esse processo de luto, deixando de lado seus rancores, seus remorsos, seus medos e trazendo toda a força que ele tem dos seus primeiros ancestrais, que são seus pais. Apesar do pai não ter sido aquela figura paterna que ele desejava ter, né, que ele ensinou ao Shang-Chi a ser um assassino ainda criança, ainda adolescente, mas ele fez uma escolha de não se prender a esse passado e ele decidiu tomar um rumo diferente. E durante todo o filme eu fiquei com um pezinho meio atrás nessa relação entre o Shang-Chi e sua amiga Cat. Eles eram apenas bons, grandes amigos. E eles mantiveram isso até o final. Isso foi uma parte muito legal, muito interessante. Porque apesar da gente muitas vezes compartilhar a nossa vida com outras pessoas, a outra pessoa saber tudo sobre nós, saber nossos defeitos, nossas qualidades, a gente apenas mantém uma amizade e a vida é assim, né? A gente se relaciona com algumas pessoas por amizade, outras por amor, outras por alguma outra afinidade. E isso foi bem legal deles terem mantido apenas uma grande amizade. E além dela ser um grande alívio cômico muito bom durante todo o filme, sem muitos exageros, acho que numa dosagem assim bem legal, bem interessante pro filme, para deixar ele um pouco mais leve, né? De toda essa história aí de luto e processamento de lutos e ancestralidades e tudo mais. Mas um pontinho que eu achei meio forçado foi ela ter chegado lá na vila, ter aprendido a atirar com flechas e não ter sido a melhor das alunas em um curto período de tempo e no final ter só uma flecha, acertar o bichão lá
de primeira. Mas vamos voltar pro foco da história em si do filme, que é a parte que eu achei mais legal. No desenrolar de toda a história, uma coisa que a gente observa muito é que cada um tem seu próprio processo de luto. E muitas vezes ele pode não parecer adequado para algumas pessoas, pode não ser adequado para a sociedade, para o convívio com as outras pessoas, porque o processo de luto de uma perda é um negócio muito íntimo, um negócio muito diferente para cada pessoa. E muitas vezes nesses momentos é onde a gente acaba soltando nossos próprios demônios e acaba ferindo as outras pessoas que estão ao nosso redor. E o modo como a gente é criado, como a gente aprende as coisas, não necessariamente define como a gente tem que ser pro resto da vida. Tudo depende de como a gente enxerga toda essa situação, de como a gente enxerga os aprendizados e de como a gente decide viver daqui para frente. E por último, todos nós carregamos as forças e as fraquezas dos nossos pais, mas cabe a nós mesmos aprender como utilizar elas em determinados momentos da nossa vida. Como eu sempre digo, um filme pode ser apenas um filme, mas ele também pode ser uma grande metáfora para as nossas vidas. E tudo isso depende do modo como a gente assiste e também depende de como ele impacta a nossa vida pessoal, né? E tudo isso que eu contei para vocês foi algo que eu senti enquanto eu assisti o filme e foi essas peças aí que eu internalizei para mim de ensinamento, de conhecimento extra para minha vida. Então deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam do filme, o que vocês aprenderam com o filme, ou se não aprenderam nada, se apenas assistiram o filme como apenas um filme, como um momento de lazer. Também isso também é muito válido, tá? É uma coisa que a gente encontra muito aí na internet, o pessoal sempre procurando explicações para filme, mas muitas vezes a gente assiste um filme, uma série, a gente liga a televisão apenas por assistir, apenas como um momento relaxante da gente acabar se desestressando. Então, todas as perspectivas enquanto a gente está consumindo esse tipo de mídia são válidos. Eu apenas trouxe a minha visão porque eu achei bem interessante todo esse trajeto aí, toda essa questão que eu contei para vocês. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Vocês são realmente muito fodas. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!